E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve e descontraída, como sempre, vocês já conhecem. Hoje a gente vai falar sobre consultoria financeira, esse serviço que a Du faz, que é maravilhoso, que todo mundo devia conhecer e que muita gente tem dúvida de como que funciona, quais são os mitos, quais são as verdades, como que é o lado para a gente consultor. A gente vai falar tudo isso hoje para vocês. A ideia é, claro, que vocês participem desse bate-papo, mas para me ajudar nessa viajada eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo, Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito feliz em fazer esse bate-papo com vocês. Boa! Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é consultoria financeira, esse serviço que a gente presta, que todo mundo tem dúvida, a gente vai responder tudo. E Gu, vamos começar pelo mais importante, aliás, o mais básico de tudo, que é o que é uma consultoria financeira. Vamos responder pra galera? A consultoria a gente poderia falar um monte de coisa, né? O que ela é, porque vai permeando um monte de caminho, mas sem filosofar muito, sendo mais simplista, a consultoria financeira é uma ferramenta de planejamento para você alcançar os seus objetivos. Então começa agora a clarear e desenhar. Então você vai usar a consultoria para chegar a algum lugar na área financeira para você ter esse pontapé, esse norte. Acho que é por aí que a gente começa a responder, né, Ana? Exato. Muita gente acha que é uma coisa muito de outro planeta, né? Acha que, não é muito para mim, não sei bem como funciona, porque é um trabalho relativamente novo. Não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, né? Se você pergunta para as pessoas o que é, sei lá, uma consultoria de imagem, elas já sabem, porque esse tipo de trabalho existe há muito tempo. Mas uma consultoria financeira é um pouco novo mesmo, as pessoas ficam um pouco na dúvida. E é exatamente isso, é você ter um especialista, uma pessoa que entende tudo de finanças, tudo de organização, tudo de investimento, do mercado, te auxiliando com a sua vida financeira. Olhando qual é a sua situação e propondo um plano de ação para que você avance e chegue numa situação ideal. Um comparativo muito legal de fazer também, e até já uma boa separação, é com o Sebrae, né? O Sebrae é uma consultoria para a empresa, então as empresas vão lá para se organizar, para traçar meta, para ter um plano direcional. Nós da Du somos uma consultoria financeira pessoal, então a gente ajuda a vida financeira das pessoas. Então é um comparativo que facilita também muito esse entendimento aí. Exato. Mesma coisa, assim, se você tá com problema de saúde, para quem que você corre? Você corre para o médico. Se você está com um problema de alimentação, para quem você corre? Para o nutricionista. Se você está com um problema, sei lá, você quer entrar em forma, você corre para quem? Você vai para um personal trainer, você vai para uma pessoa que manja do exercício físico. Se você está com problema de finanças ou se você quer melhorar com finanças, você corre para um consultor financeiro. Simples assim. E aí vamos falar para a galera, então. Qual que é a vantagem de ter uma consultoria? Tipo, sabemos que é o profissional que manja das finanças, mas e aí? O que eu tenho a ganhar falando com um? Eu gosto muito de olhar para a vantagem da consultoria e aí até compartilhar com todo mundo uma outra visão, né, que seria a praticidade. Então você pode terceirizar, né, essa dor de cabeça, entre aspas, que são as finanças. Às vezes você é de humanas, nem manja de número, nem gosta, mas sabe que é importante, né? Mesma coisa saúde, a gente sabe que é importante, não manja nada, mas tem que ir lá fazer o check-up e ver como que tá. Então a finanças é a mesma coisa, e essa é uma grande vantagem, você contar com uma pessoa que você confia, pessoa que vai esclarecer, né? Então vai trazer para você uma autonomia muito grande aí da vida financeira, é muito bom. Fora a parte de ser um evento para falar de finanças, isso eu acho muito legal.
E tem muito cliente que tem a vida corrida e usa a consultoria financeira, claro, isso no acompanhamento, depois a gente aprofunda essa explicação, como um evento para falar de finanças. Então tem a rotina da pessoa, tá fazendo um monte de coisa, e aí marca a reunião, então aquilo ali é um dia específico para falar desse assunto financeiro, que às vezes, que é normal, foge do radar, né? A pessoa acaba se preocupando com outra coisa. Então eu gosto muito desses olhares aí que saem do comum, né? As pessoas querem focar num determinado resultado, mas ter esses pontos aqui eu acho super bacana, né? Sim, com certeza. É o você não precisar perder tempo com isso, né? Porque você sabe que vai ter alguém olhando para você, ou pelo menos junto com você, né? Com certeza. E nessa questão dos resultados que você falou, lógico que é muito importante, né? Todo mundo quer mais economia, mais rentabilidade, todo mundo quer as estratégias certas, mas muitas vezes as pessoas não têm de forma palpável o que são esses resultados. Então, o que é um resultado numa consultoria financeira? É você querer comprar uma casa e você economizar na forma de compra dessa casa. Você querer comprar um carro e você ter a melhor forma de compra possível, economizar dinheiro nessa compra, que tá mais rápido. É você sair das dívidas mais rápido, sem precisar apertar seu orçamento, sabendo o que você está fazendo, pagando menos juros. É você investindo num investimento que não vai prender o seu dinheiro, que você vai poder mexer, que vai te trazer uma boa rentabilidade, que vai te permitir viajar com os juros que você vai ganhar da sua reserva de emergência, permitir acompanhar as oscilações de mercado e tirar proveito dessas oscilações. É você planejar uma aposentadoria onde você não precisa depender de governo, onde o seu patrimônio consiga te dar uma fonte de renda segura todos os meses, para que você não dependa de ninguém e você tenha ali o seu dinheiro na sua mão para você fazer o que você quiser com ele. Então, tem tantas coisas que podem vir de uma consultoria ou de um planejamento bem feito que, assim, não tem nem como colocar em palavras tudo que a gente pode fazer. Uma coisa que eu sempre falo nas reuniões é que o planejamento ele ajuda muito na tomada de decisão, né? Então, quando você pontua um objetivo, faz toda a diferença você saber as possibilidades, quais são os possíveis caminhos. Então, você falou, eu quero comprar uma casa. Tá, então quais são as formas de comprar uma casa? À vista, financiamento, consórcio, leilão? Quais são as vantagens e desvantagens de cada escolha? Eu quero investir para minha aposentadoria. Quais as opções? Previdência privada é uma opção? Ações é outra? Inflação é outra? Quais são as vantagens e desvantagens de cada escolha? Então coloca tudo isso na mesa, explica e aí toma a decisão mais assertiva dentro do perfil, né? Obviamente sempre olhando a pessoa como um ser, um indivíduo aí, falando até bonitinho, porque tem que ser isso, né? A pessoa tem que tomar uma decisão embasada. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Exato. E muitas vezes as pessoas não têm nem o conhecimento, nem o tempo e nem a vontade de ir atrás disso, né? Então é o que você falou, do terceirizar para outra pessoa, é contar com alguém que entenda para fazer por ela. Um exemplo claro da necessidade é a pandemia, e, por exemplo, que veio e escancarou as falhas, né, financeiras que a gente tem, porque perda de emprego agressiva, e aí usa, não usa reserva de emergência, os investimentos em queda, porque tem mais gente vendendo, e contrapartida, o olhar de oportunidade, então comprar na baixa e fazer boas escolhas e boas compras. A pandemia escancarou um pouco essas vantagens que o planejamento, né, que a consultoria pode trazer. Então isso é muito bacana, você poder olhar melhor para a vida financeira e num problema, né, num momento difícil, você saber como se comportar, ou pelo menos ter alguém para você consultar, falar, Gustavo, e agora o que eu faço? Pelo amor de Deus, estamos nesse cenário. Aí a gente vai, senta e direciona, né? Exatamente. Acho que nunca ficou tão clara a necessidade de você ter um bom planejamento financeiro, né? Quem já tinha, com certeza se deu bem nessa pandemia. Ficou muito mais tranquilo do que quem não tinha e estava lá arrancando os cabelos sem ter para onde correr. Inclusive, o interesse por assuntos financeiros aumentou pra caramba na pandemia, que foi como você falou, as pessoas começaram a perceber o quanto é importante. Então a gente viu aí as pesquisas nos sites de busca, nas redes sociais, até dentro das empresas. As empresas estavam procurando por palestras sobre finanças. Então as pessoas
meio que acordaram, tipo, nossa, a gente precisa realmente se interessar por isso, ter uma visão, um olhar para isso, porque quando vier um momento crítico como que a gente está vivendo hoje, vai fazer diferença. E quem tem um consultor, quem tem um especialista para ajudar, já está na frente. Exatamente. Bom, vamos falar da consultoria da Du agora, né? Que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado também, fazer o nosso jabá, porque, obviamente, estamos aqui para isso, né? E a nossa consultoria é baseada em 3 processos, né? São 3 etapas principais: a análise, a consultoria e o acompanhamento. E a gente vai falar sobre cada uma delas para vocês entenderem certinho como é que funciona. Bora começar, Gu? Boa. Então, ouvir o podcast e falar, pô, faz sentido para mim, quero contratar, ou quero bater um papo, ou quero esse negócio para mim, mas eu quero entender melhor. O que você faz? Você manda uma mensagem para nossas redes. O nosso saque, nossa equipe de marketing, vai coletar todas as informações e direcionar você para um especialista. E aí você vai bater um bate-papo, que é essa reunião de análise. É uma reunião, é um papo com informações, né, spoilers de resultado, etc e tal, mas eu gosto de chamar de um grande bate-papo, porque nessa análise a gente vai entender quais são os sonhos, os objetivos, as dificuldades, os números, né, da pessoa, do cliente, etc e tal, aonde ela quer chegar, enfim, vai entender tudo que está querendo dizer da vida financeira da pessoa, seja os números, então, propriamente dito, o que tem guardado, o que tem de dívida, o que tem de tudo, mas também o comportamento. Eu tenho um pouquinho mais de receio, estou mais medrosa, gosto mais, quero arriscar, ou quero arriscar, mas não conheço. Então a gente também começa a entender o lado do perfil da pessoa, né? O comportamento da pessoa com relação ao dinheiro. E aí, claro, nessa reunião a gente vai mostrar, olha, você quer chegar nisso, os caminhos normalmente são esses resultados aqui são os que são alcançados, essas são as diversificações. Então, a gente começa a mostrar um pouco do que é possível fazer dentro daquele pouco que a gente está conversando ali. E, claro, depois a gente começa a caminhar. Gostou, fez sentido, aí a gente vai para o próximo passo, porque não adianta você conversar meia hora, uma hora e meia com uma pessoa e achar que vai sair com um pastel na mão, uma fórmula de bolo, investe no CDB que tá tudo certo. Não existe, então tem que parar, estudar e depois apresentar o resultado. Então, a primeira etapa é conhecimento, é se entender. É aquele approach, olho no olho, mão na mão, e aí vai. Exatamente. A análise é muito legal porque, é como você falou, né? Não é só uma análise de números. Porque se fosse assim, gente, qualquer computador fazia planejamento financeiro, não precisava da gente aqui. É muito mais também sobre entender a pessoa, e aí não só o comportamento dela com dinheiro, mas o momento de vida que ela tá. Então, quais são os objetivos dela para a vida? Qual que é a visão que ela tem para a vida dela? Como que ela se comporta dentro da vida dela? Porque, no fundo, é isso, sabe? Às vezes não adianta você falar para uma pessoa, não compre uma casa, porque financeiramente talvez valha mais a pena alugar. Não sei. Só que a pessoa é um pai de família, que tem filhos, que está construindo a vida com a esposa. E no caso dele, ele quer essa casa, faz sentido para ele ter essa casa. Então, a gente tem que ver esse lado de vida, a gente tem que ver esse lado humano das pessoas. E a análise é importante para isso, para a gente conhecer cada um e para a gente poder se colocar também no lugar dessa pessoa para fazer o melhor trabalho possível, né? E aí, nesse exemplo é até legal porque existe essa pergunta, né? Você quer o imóvel, mas por que você quer esse imóvel? Aí se a pessoa fala, sei lá, quero só ter meu canto. Opa, então será que precisa de fato comprar? Quais são as outras possibilidades? Então, a gente consegue também sair dessa camada mais superficial e que, às vezes, uma plataforma digital não consegue filtrar, né? Se a pessoa fala, sei lá, sempre falaram que era bom comprar um imóvel, eu acho que eu também preciso, então. Não, peraí, o que você quer de fato? Pô, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos desmistificar esses pontos aí. E aí é uma conversa mesmo pessoa com pessoa, né? Porque no final das contas a nossa visão ali é um amigo. Um manja de finanças, o outro não, e a gente vai se entendendo. Exato.
é uma coisa próxima, né? Não é uma relação distante de eu vou olhar você como um número. Não, eu vou olhar você como uma pessoa, eu vou te tratar como uma pessoa que tem sonhos, que tem planos, que tem desejos, que tem comportamentos e a gente vai trabalhar juntos. É um pouco diferente de outras coisas que a gente pode ver por aí. E isso tudo se reflete na consultoria, que é a segunda etapa. A consultoria já é o momento onde a gente vai apresentar a estratégia para o cliente. É aquele bate-papo que a gente vai falar, ó, seus objetivos são esses, as suas finanças estão desse jeito e a gente pode melhorar ou a gente pode alcançar o que você quer desse jeito. Então, lógico que antes, depois da análise, vem todo um estudo que a gente faz. Então, avaliar todas as opções que tem no mercado, entender quais são os tipos de investimento que fazem mais sentido para essa pessoa ou não, quais são os comportamentos que estão sendo legais ou não, quais são os gastos que estão sendo os vilões do orçamento ou não. Enfim, a gente vai fazer um super estudo completo e aí, em cima disso, traçar a melhor estratégia para essa pessoa. Então, a gente apresenta essa estratégia na consultoria e aí não é aquela coisa de, vamos fazendo e aí a gente vai ver qual é que é. Não, nessa consultoria a pessoa já sabe todo o plano, então ela já sabe o que ela tem que fazer na vida dela para ela chegar onde ela quer. E aí a gente vai trabalhando isso juntos, né? Exato, tem que ter toda a noção da estrutura financeira, né? O que está por trás de alcançar o objetivo, porque não pode ser só juntar, né? Tem que ser uma coisa saudável. Então, olhar para todos os pontos, positivo, negativo, e se der ruim, e se não der. Então, a consultoria ela também tem essa carga teórica, né, de explicar para a pessoa, olha, o conceito é esse, né, o planejamento ele tem que ter esse tipo de embasamento. E aí também na parte prática para começar a colocar pau na máquina, colocar o dinheiro para render, o fluxo de caixa para otimizar, cortar gasto, não, mentira. Então, a consultoria ela é uma reunião bem bacana, uma reunião que a gente manda para os clientes que, ó, prepara a mente porque vai explodir, ó, você vai romper paradigmas. Já toma um energéticozinho antes, vá com a mente limpa. Exatamente, porque ela é uma reunião onde aprende muita coisa, começa a visualizar muita coisa. Eu gosto bastante dela também. Mas nem só de consultoria vive o homem, não é? Tem muita empresa, boas empresas inclusive, que vende relatórios de investimento, onde você lê aquilo que você precisa fazer e você vai e faz. Só que tem muita gente que tem dificuldade em pôr em prática isso, né? Muita gente acompanha vídeos, por exemplo, da Natália Arcuri, que fala muito conteúdo, tá há muito tempo falando sobre finanças. Tem gente que maratona isso daí, mas na hora de pôr na prática não consegue dar o próximo passo. Então a gente tem dentro do nosso processo o acompanhamento, que é justamente essa reunião para poder avaliar como que está toda essa evolução. Foi o que eu falei lá em cima, né? O encontro para falar de finanças é o acompanhamento, onde a gente vai entender como que está indo, se fez o que precisava fazer, tirar outras dúvidas, relembrar. Então ela é uma reunião que eu gosto muito de fazer, tenho um carinho muito especial por ela, porque é nela que as coisas acontecem. As pessoas às vezes acham que a estrela da consultoria é essa segunda reunião, né, onde você apresenta o plano estratégico. E nem sempre, até porque, como a gente falou, é uma reunião densa, uma reunião onde a gente tem que colocar muita informação. Então, às vezes as pessoas saem falando, cara, eu amei, achei incrível, mas vou precisar de um tempo para processar. Ou então, nossa, é muita coisa que eu preciso fazer. E ela não vai fazer tudo de uma vez, ela não vai conseguir absorver tudo de uma vez. Então, você ter um acompanhamento, você ter alguém que vá fazer isso aos poucos com você, te acompanhar em cada etapa do processo, se deu um imprevisto, falar como é que a gente vai reajustar isso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ultimamente, inclusive, para facilitar essa absorção, eu tenho quebrado essas primeiras reuniões de consultoria e uma reunião de teórica, uma reunião de organização e uma reunião de investimento, para ter uma absorção mais tranquila e já começar a alinhar com a prática também. É bem isso, né? A pessoa começou a ter as informações direcionadas, mas e aí? Na hora de abrir a conta na corretora, na hora de falar se a conta do celular tem que trocar por qual, é o acompanhamento que é o grande tchan. A gente até estava discutindo internamente, não faz muito tempo, sobre isso, né? Antigamente a gente tinha um olhar na consultoria como sendo um grande direcionamento e ter um peso muito maior.
Mas na verdade não, o acompanhamento que é o que faz as pessoas fazerem. Sim, até porque as situações mudam, os objetivos mudam. Às vezes a pessoa é promovida, ganha um dinheiro extra, muda de salário, e aí o planejamento muda todo. Ou o contrário, às vezes a pessoa é demitida, às vezes a pessoa tem um gasto inesperado, e aí o que a pessoa faz? Aquele planejamento inicial não serve mais para ela. E aí, se ela não tiver o consultor para pegar o telefone, ligar e falar: cara, minha situação mudou, vamos refazer esse plano, vamos remodelar, reajustar, vamos readequar, como é que ela faz? Ela simplesmente pega, joga no lixo, coloca ali numa gavetinha e esquece pro resto da vida? Não! Tem que ter essa pessoa, tem que ter esse acompanhamento justamente para o plano continuar seguindo, continuar podendo ser executado independente da situação, né? Ou por quanto tempo for. Exato, é exatamente isso. Assina embaixo. E aí é curioso como agora na pandemia também, essas reuniões de acompanhamento, aliás, não só de acompanhamento, ficaram sendo tudo remoto, né? Tudo videoconferência. Tanto que domino a arte da videoconferência. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype, Whereby, meu Deus, Hangout, tem um monte de plataforma aí para fazer videoconferência. E é uma coisa que vem dando bom, viu? É uma solução legal, as pessoas não precisam se deslocar, marca ali no intervalo do almoço. É um futuro que a gente está vendo aí com bastante sucesso, as reuniões remotas, que a pandemia deu uma forçada. A gente sempre fez reuniões remotas, sempre tem aqueles clientes que às vezes moram muito longe ou têm horários de trabalho meio complicados, que não dava mesmo para fazer reunião presencial. Mas ainda tinha um ou outro que gosta daquele contato mais próximo, de tomar aquele café, aquele olho no olho. Só que não teve jeito, né? A pandemia forçou todo mundo a se readaptar e, graças a Deus, o nosso trabalho é um trabalho que funciona muito bem no online. A gente consegue abrir um PowerPoint, abrir uma planilha, fazer como se fosse uma lousa, um caderno junto com a pessoa e tá tudo certo, a gente não perde nada com isso, pelo contrário, né? As reuniões ficam até mais cômodas pra gente e pro cliente. Sim, por mais que eu sempre preferi o presencial, tanto que, isso é louco, ano passado que eu fui no café, não tá no gibi. E eu sempre gostei muito disso, né? Desse relacionamento presencial. Mas o ser humano é um bicho adaptável. Então ele vai mudando e vai se confortando, né? Vai se modulando a esse novo cenário e tá indo super bem. Continuo com todos os clientes, dando risada igual, relacionamento igual. Ixi, é só sucesso. É isso, somos essa metamorfose ambulante. E falando sobre a gente gostar desse relacionamento, desse lado de consultor, como tá sendo pra gente, muita gente tem dúvida, tem curiosidade, né, de como que é pra nós, especialistas, pessoas que lidam com finanças, trabalhar com isso. E acho que uma das dúvidas que as pessoas mais têm, curiosidade, na verdade, que eu já ouvi de mais de um cliente, é o seguinte: será que a gente faz o que a gente prega? Ou será que o planejador financeiro, o consultor, gasta tudo com besteira, fica no cheque especial, fica no rotativo do cartão, é aquela beleza. Como é que é, Gu? Como que é aquele ditado do ferreiro? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Ou faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Boa, tem vários ditados que poderiam justificar uma coisa que seria extremamente incoerente, né? Então, não, a gente não cai nesse problema, né? Sim, a gente faz o que a gente prega, só que acho que o grande poder aí do planejamento é a consciência. Inclusive, eu respondi um post, não faz muito tempo também, de uma amiga que ela falou sobre gastar alguma coisa assim e tal. E eu coloquei que eu gosto de gastar, eu gosto de torrar o dinheiro, eu gosto de gastar com besteira. A diferença é que eu sei qual é o meu limite, eu sei até onde eu posso. E claro, se tiver dinheiro sobrando na minha conta, gastar com pizza, gastar com cerveja, isso é certeza. Então, a grande diferença é a consciência. Então, opa, já vou investir, já me forço a guardar, tenho minha reserva e tenho isso como uma coisa muito sagrada, então respeito muito a minha reserva, evito usá-la e se eu uso de vez em quando, reponho logo em seguida. Então, acho que o grande diferencial, assim, das pessoas, entre aspas, comum pra gente que tá do lado de cá,
é essa consciência com relação ao dinheiro. Bem por aí, assim, é uma coisa que eu falava sempre para os meus clientes, né? Lógico, tem investimentos, tem estratégias que vão ser muito particulares para cada um, para o caso de cada um, para o objetivo de cada um, mas tem coisas, principalmente na estrutura financeira, na forma correta de lidar com o dinheiro, que vale sim para todo mundo, né? Então, ninguém pode ficar no negativo, ninguém pode sair pegando crédito como se fosse um complemento de salário, ninguém pode fazer algumas coisas que são hábitos financeiros ruins, tóxicos. E eu falava, ó, isso que eu tô falando para você não fazer, vale para mim também. Eu também faço, eu também penso no investimento antes de pensar em sair gastando. Eu também me preocupo com o meu futuro, mesmo sendo super nova, já invisto pensando em longo prazo, pensando na minha aposentadoria. Eu também tenho uma reserva de emergência, mesmo querendo gastar com tal coisa. Me controlo de vez em quando. Eu também não fico no negativo, mesmo se eu acho que eu preciso gastar esse dinheiro, se eu vejo que eu vou ficar no negativo, não gasto. As coisas que a gente fala para as pessoas, não faça, esse comportamento não é legal, vale pra gente também. E aí, claro, tem o que você falou, a gente vai sim gastar com besteira? Lógico que vai, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, no fundo, não é nem um gastar com besteira, é tenho um dinheiro, quero gastar, posso gastar, vou gastar. Não é uma coisa descontrolada. É uma escolha consciente que a gente está fazendo e que jamais vai ferrar nossas finanças como as pessoas ferram com as delas de vez em quando, né? Exato. Tem esse olhar também da organização, né, do gasto e de se controlar, e tem o olhar também que muita gente no Instagram fala, e vídeo, etc e tal, do skin the game, ou de estar fazendo o que a gente fala para vocês fazerem. Então eu também tenho previdência privada, eu também invisto em ações, então eu também sofro com as oscilações, com a pandemia quase que pulei da ponte, quase, mas a gente é frio, a gente entende. Então muitas vezes as pessoas falam, eu deveria investir em varejo, por exemplo. E aí, claro que por lei a gente não pode recomendar e falar, a gente pode explicar e setorizar, etc e tal, né? Então a gente tenta clarear. E aí a pessoa tem que tomar essa decisão e ter esse norte, e claro, com embasamento em conjunto. Mas a gente também tem ali a ação, a gente também sofre com tudo isso, cria estratégia para dividendo também, então tá construindo patrimônio. Então é a consciência que se cria, eu acho que isso é muito legal. E eu vejo isso muito em vários clientes que eu tenho, de tipo, e aí, como que tá as contas? Pô, tô olhando, esse mês foi a mais por causa disso, esse mês eu economizei nisso, então é pontual, então a pessoa cria uma consciência. E antes, às vezes, ela, nem sei para onde foi. Então isso que é legal. Não é questão de tá gastando muito, tá gastando pouco. Não, é como que você tá olhando. Não, eu tô com o olhar atento. Às vezes tá meio apertado, mas, pô, tô aqui em cima, tô acompanhando. Então isso que é legal, essa evolução na maturidade do olhar, né? E a gente é só isso. Como a gente estuda, aprende e entende, a gente tem essa evolução, essa maturação nessa área financeira. Que nem olhar a planilha, né? Uma coisa que muita gente me pergunta. Você anota todos os gastos? E você fica mesmo vendo planilha? Falo, gente, anoto, eu sei tudo que eu tô gastando, eu tenho minha planilha, eu tenho meu controle, eu tenho minhas previsões de ganho definidas, tipo, até o fim do ano eu acho que eu vou ter isso guardado, eu acho que eu vou gastar tanto por mês, tenho minhas metas, eu tenho também, o Gustavo com certeza tem também, a gente tem. Então se a gente fala para vocês fazerem, é porque a gente também chegou nesse lugar e a gente sabe que funciona, porque funcionou pra gente e funciona para todos os clientes com que a gente trabalha, né? E aí, uma outra coisa também que muita gente tem curiosidade. Como é que é o nosso olhar em cima dos clientes? Então as pessoas falam, nossa, será que vocês julgam aquele cliente que fica no cheque especial? Ou aquele cliente que tá meio enrolado? Aquela cliente que se descontrola, compra um monte de sapato no shopping? Como é que é? Como que a gente trata os clientes? Como que a gente vê os clientes? Essa é uma parte engraçada, porque por mais que o ser humano seja um bicho fifi, que fica querendo fofocar, parece que a gente veste a roupa do consultor e aquele cliente, você nem quer conversar dele com outras pessoas ou sair julgando. Inclusive, já ouvi sendo o motivo da contratação. Assim, eu tenho até um parente que é economista, mas eu não quero ficar dando satisfação para ele, então vou contratar uma pessoa que eu não conheço, porque não vai ficar falando com a minha família sobre o que eu faço. E é engraçado que assim, eu até tenho parente que é cliente, eu tenho um amigo muito próximo que é cliente,
e que a relação é outra. Eu não fico ali olhando, comprou, sei lá, uma Coca-Cola, comprou não sei o quê, foi na farmácia porque estava doente, né? E aí depois fica postando foto. Não existe isso. A gente está ali com o olhar profissional, técnico, né? De resolver, etc e tal. Então é muito mais um olhar de como eu vou ajudar essa pessoa, né? Como que o meu conhecimento pode trabalhar para que ela possa ter a vida financeira muito melhor. Se fosse eu naquela situação, como que eu tentaria me safar? Então é sempre uma empatia, né? Me colocar no lugar para que a pessoa tenha um resultado de verdade. Acho que esse é o legal. Então não existe isso, não tem julgamento. Não tem essa questão de falar, foi naquela loja lá. Não tem nada disso. É isso, né? E muita gente fala, eu ia ficar até com vergonha de você ver minhas finanças, eu tô todo enrolado, e aí o que você vai achar de mim? E assim, a gente não vai achar que uma pessoa é pior do que outra porque a pessoa tá enrolada, porque a pessoa tem problemas financeiros. A pessoa, ela deu um passo importantíssimo na vida dela, que é justamente buscar ajuda, entender que ela não tá conseguindo sozinha e querer melhorar. E só isso já é admirável. Então a gente tá com essa pessoa para ajudar, para fazer isso acontecer. Então é uma coisa muito também da gente, como você falou, ter o olhar técnico de como que eu posso ajudar. E a gente quer ajudar, porque a gente quer ver essa pessoa ficando bem, a gente quer ver essa pessoa melhorando, tendo os resultados do trabalho que a gente está fazendo com ela. Então a gente comemora cada pequena conquista. A pessoa que não conseguia guardar nada, se no primeiro mês ela guarda R$ 50, a gente comemora junto com ela, para depois comemorar os 100, para depois comemorar os 200, para depois comemorar que ela já está com a reserva de emergência dela. E assim vai. A gente ficar feliz pelas conquistas, pela evolução dos nossos clientes. É como se a gente fizesse parte mesmo da história de cada um. E acho que essa é uma parte muito gratificante de trabalhar com finanças e que faz a gente sempre tentar dar o nosso melhor possível e gostar muito do que a gente faz, porque a gente sabe que a gente está ajudando os outros e a gente quer ver isso acontecer, né? E tem um pouco do lado também de as pessoas não aprenderam isso, né? Então, como que eu vou julgar a pessoa que ela nunca aprendeu a mexer com as finanças? Uhum. Tem esse lado, inclusive eu já falei isso para vários clientes. Cara, você não aprendeu, né? Então é normal errar aqui, errar ali. Vamos trabalhar isso para melhorar. Então é uma questão também de educação mesmo, né? De reeducar, de trazer uma nova visão, um novo hábito, um novo comportamento. Então também não é da noite pro dia que a pessoa vai melhorar. Porque todo mundo sabe que tem que ficar com saldo positivo, né? Todo mundo sabe que tem que sobrar dinheiro no mês, no final do mês. Só que muita gente se enrola. Então, não é porque você vai falar, olha, fulano, a partir de hoje que você contratou um planejador financeiro, amanhã você vai ficar com saldo no azul. Nossa, é verdade, vou ficar agora com saldo no azul. Não, tem os deslizes, tem os detalhes. Então, a gente é o braço ali direito, forte para a pessoa se balizar. Então, é importante. A gente é quase um coach. Nossa, que horrível. A gente é quase um psicólogo. Não, a gente é coach das finanças, porque é isso, muitas vezes a gente vai dar motivação para as pessoas. Se a pessoa tá desanimada, não tá vendo o resultado, a gente fala, não, vamos lá, vamos junto, pega na mão, vamos comigo. E isso faz diferença, né? E como é que é pra gente trabalhar com isso? Vamos falar de rotina, Gu? Porque acho que também muita gente tem curiosidade, assim, como é que é o processo de vocês? Vocês acordam 7 da manhã, começam a trabalhar 8 horas, fica lá no escritório até às 6, e é isso. Boa. A minha rotina atualmente, ela é muito em função das reuniões de acompanhamento. Tem uma planilha que eu faço essa gestão de cada cliente. Eu tento acompanhá-los mensalmente. Claro que um outro espaço, um outro prefere mais espaçado, inclusive. Mas eu gosto de, às vezes, ter um bate-papo de meia hora, 40 minutos, só para dar uma olhada e ser o assunto financeiro naquele mês com a pessoa. Então, eu tento casar as minhas reuniões e vou informando os clientes próximo da data que a gente combinou ou próximo da data que a pessoa recebe. Então, por exemplo, hoje é dia 10 e a pessoa recebe dia 20, eu falo, opa, já está entrando no radar, vamos marcar uma reunião próximo do dia 20, porque a gente já começa a olhar. E aí, no geral, se a gente for pensar, depois de 6 meses, o que vocês estão olhando? A gente está olhando o fluxo de caixa, ver se está indo ok, e olha os investimentos. Se é uma pessoa que já está investindo com tranquilidade,
foca nos investimentos, vê como que está o desenvolvimento deles, auxilia o investimento mensal, né, dentro da proporção para poder sempre ficar com uma parte renda fixa, uma parte de renda variável. Agora, se é uma pessoa que está mais bagunçada, vamos olhar uma frequência maior o fluxo de caixa. Aí faz a planilha junto, faz a anotação, coloca a meta, às vezes faz alguma técnica para economizar, a gente vai quebrando a cabeça para poder se resolver e ir ajustando. Então a rotina de trabalho é essa, umas 3, 4 reuniões por dia, e aí no caso, como também sou cofundador, aí tem reunião com sócio, reunião de marketing, escreve texto, grava podcast, o que mais? Tem folga, vai na praia. Que beleza ser chefe, hein? E aí não tem horário para isso, né? Acho que é uma coisa que as pessoas às vezes até não se dão conta. Por mais que a gente tenha um trabalho que possa ser visto como burocrático, terno e gravata, ficar lá na mesa, no escritório, não é assim, gente. A gente trabalha de casa, não só por conta da pandemia, mas porque a gente tem essa possibilidade. A gente consegue fazer nossos próprios horários. Muitas pessoas preferem fazer reunião à noite, porque é quando a galera não tá trabalhando. Então, às vezes, a gente trabalha à noite também. Às vezes, a nossa manhã tá livre e à noite a gente tem reunião. Às vezes, no fim de semana tá fazendo reunião e sexta-feira não fez nada, né? A gente consegue montar os nossos próprios horários e aí a gente vai encaixando todos os nossos afazeres dentro desses compromissos que a gente vai marcando conforme a demanda e os horários dos nossos clientes. Não tem uma semana que é igual a outra. Exato. E tem muito também a questão de estudos, né? Cursos, atualizações, acompanhamento de mercado. A nossa rotina também tem muito extras além das reuniões, ou até mesmo estudo de caso do cliente, ou debate com os especialistas sobre algum caso específico. A rotina é meio doida, assim, né? Tem muita reunião que eu vou marcar uma semana antes, porque às vezes a pessoa tem compromisso também, né? Então é meio flexível. E isso é bom. Dá para você fazer o seu horário mesmo, né? E mesmo eu, que nem trabalho mais como consultora financeira, já fui, mas agora eu faço total a parte de marketing, produção de conteúdo, a edição deste podcast maravilhoso que vocês estão escutando agora. Também tenho essa possibilidade, né? O meu trabalho também é flexível. Tem toda essa coisa de cada semana é um post, cada semana é um conteúdo, cada semana é um podcast diferente que a gente grava. E eu gosto bastante dessa rotina. E por fim, vamos falar de verdades e mitos sobre consultoria financeira? O que as pessoas falam que é exatamente assim e o que as pessoas falam que está totalmente errado? Vamos começar por um dos que a gente mais escuta. Gustavo, todo mundo deve ter um planejador financeiro valendo R$1 milhão? Verdade. Todo mundo deveria ter um planejador financeiro. Por quê? Porque o planejamento financeiro ele vai atuar em várias áreas diferentes. Sair da dívida para você sair de uma forma melhor. Seja substituindo juros, seja substituindo parcelas, seja olhando para aquilo que você não está vendo. Organização e início de investimento, nem preciso falar, né? Todo mundo já tem essa consciência aí, porque o planejamento vai atacar muito forte nisso. Um outro que acho que não precisa muitas vezes é que já tem muito investimento. Mas na verdade o planejamento ele pode ser a cereja do bolo. Ou, que nem eu falei lá no começo, a terceirização desse processo. Então quem tem muito investimento tem tempo para sair vendo e confirmando, etc e tal. Muitas vezes não. Então o planejamento ele vai trazer esse olhar para sempre melhorar e alertas para tirar, para colocar e para fazer os calls da vida aí. Então, é importante o planejamento em todas as áreas, porque sempre tem o que melhorar, sempre tem o que atualizar e o ficar em alerta, por isso que é importante. Exatamente. Então é sim para todo mundo, né? Independentemente de que momento financeiro você esteja, de qual objetivo que você tenha, de qual a sua idade, de qual o seu estado civil, de qual o seu perfil. Sim, planejamento financeiro é para você. E um profissional te ajudando só vai fazer isso ficar muito, muito, muito melhor, muito mais fácil, muito mais otimizado. Inclusive financeiramente, né? Então é para todo mundo, para todos os bolsos.
Ganha pouco, ganha muito, ganha no meio. Contrate um planejador financeiro que vai ser sucesso. Boa. O planejamento é igual para todo mundo, Ana? Não, não é para todo mundo. Isso é um mito. Claro, como a gente comentou lá no começo, existe uma estrutura financeira, existem bons hábitos financeiros que todo mundo tem que ter. Então, todo mundo tem que ter uma reserva financeira, né, de emergência, às vezes de oportunidade. Todo mundo tem que ter um investimento pensando em longo prazo. Todo mundo tem que ter um saldo positivo. Todo mundo tem que fazer um bom acompanhamento de fluxo de caixa. Sim, essa parte é igual para todo mundo. Agora, quais são os investimentos? Quanto que a pessoa vai investir, quanto que a pessoa tem que guardar, quais são os gastos que precisam ser otimizados, qual que é a melhor estratégia para ela chegar nos objetivos, não tem como, gente. Aí é muito pessoal, é muito personalizado, precisa ser, porque senão não adianta. Não adianta tentar colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, dentro daquela fórmula de bolo que o Gustavo até comentou, porque não vai funcionar, o bolo vai ficar murcho, vai ficar bitumado, né, que falam. Vai ficar bitumado o bolo. Cada um é um ser individual, com os seus próprios objetivos, com o seu próprio perfil, e a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer o planejamento. Então, na Du, a gente faz questão que tudo seja muito, muito, muito personalizado. Show. Vamos lá, Gu. Essa é uma que eu já escutei também, que é curiosa. O consultor é a pessoa que vai manipular o dinheiro, então ele vai ter acesso às senhas do seu banco, aos seus investimentos, vai poder mexer nas coisas sem falar para você, vai poder roubar seu dinheiro. Por mais que muitas pessoas gostariam de ter essa facilidade, é um mito. Na verdade, o consultor financeiro, ele só consulta, ele só aconselha, ele só assessora. Então ele não mexe, ele não tem esse poder de fazer as transferências, fazer as compras, economizar, pagar a conta, colocar em débito automático. Não existe essa possibilidade. Para uma segurança sua, que está nos ouvindo, com uma segurança do próprio consultor também, né? Imagina sair mexendo no dinheiro dos outros aí, dar um problema, como que vai responder isso? Então é perigosíssimo. É um mito, a gente não mexe no dinheiro de ninguém. Gente, fiquem tranquilos, tá? Ninguém vai mexer no seu dinheiro, não. Boa. Próxima aqui. Ana, você vai precisar necessariamente cortar gastos do planejamento financeiro? Não, você não vai precisar cortar gastos. Aliás, não necessariamente. Claro que dependendo do caso, uma otimização vai fazer muito sentido. Se a pessoa tá ali endividada, sufocada, não sobra R$1 todos os meses, não tem o que fazer. A pessoa vai ter que olhar para os gastos dela e entender o que é prioridade, o que é supérfluo, o que é necessidade, o que é desejo, quais são os vilões do orçamento, aonde que ela vai poder cortar, aonde que ela vai poder só reduzir, para poder ter um saldo positivo, para poder ter uma vida financeira mais saudável. Só que isso não vale para todo mundo, isso não vale para todos os casos. E a gente não vai fazer você abrir mão, cortar uma coisa que seja prioridade. Então, não vou fazer consultoria financeira porque eles vão me mandar cortar academia, não vou mais poder fazer o crossfit. Gente, não, você gosta de fazer o crossfit? Te faz bem fazer o crossfit? Essa é uma prioridade na sua vida? Então continua fazendo o bendito do crossfit. O importante é você não ficar endividado por conta disso. Ou se estiver apertando o seu orçamento, então vamos reduzir um pouco o gasto com cinema, vamos reduzir um pouco o gasto com Uber, vamos reduzir um pouco o gasto com outras coisas para você poder manter o seu crossfit ali bonitinho. Então, a gente não vai editar nada. Toda essa parte de fluxo de caixa é feita com vocês. A gente conversa juntos, muitas vezes é uma conversa até do próprio cliente com os gastos dele. Então, ele olhando e ele fala, acho que isso aqui eu podia melhorar, acho que isso aqui tá a mais, não, acho que isso aqui tá ok. A gente só vai ajudar a conduzir e às vezes te mostrar coisas que você sozinho não conseguiria enxergar, mas a gente não vai mandar ninguém fazer nada, tudo vai ser uma conversa. Exato, o foco muito é em qualidade de vida, né? Então, isso é um exemplo bacana. Até quando a pessoa de repente tem um aumento ou tem uma parcela que acabou, a gente sempre coloca ali, né? Uma parte vai para qualidade de vida e uma parte vai para investimento. Então a pessoa também tem que aproveitar a vida, né? Não é só cortar e investir. Exatamente. Uma coisa que as pessoas também têm dúvida, têm curiosidade, é um processo contínuo? Ou é uma coisa que, de uma vez você vai e resolve? Boa.
Isso é verdade, é um processo contínuo. Até porque a vida das pessoas evolui, a vida das pessoas mudam. Então é importante, não só a vida, mas o mercado também, né? É bom sempre pontuar. Então é importante ter esse acompanhamento sempre. Então, por exemplo, não é porque você está investindo em ações que você não vai olhar o seu fluxo de caixa. Há um círculo ali que vai te guiar dentro do planejamento financeiro. Então, sim, é contínuo e tenho muito orgulho de falar que eu tenho cliente de 2016 que estão comigo esse tempo todo. E sempre tem coisa para olhar, sempre tem coisa para evoluir, sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para alertar, sempre tem oportunidades de mercado para ganhar mais. Então, sim, é contínuo. Então isso responde até uma outra forma de falar isso, né? Que as pessoas falam, mas eu vou precisar do consultor para sempre? Sim, você vai precisar do consultor para sempre. Porque o mercado muda, como você falou, né, Gu? Você muda, o mercado muda, os objetivos mudam. Então, se você quer que seu planejamento continue funcionando daqui a 20 anos, e você não quer ter o trabalho de acompanhar o mercado, de olhar o investimento sempre, saber o que está acontecendo, de estudar produtos novos que vão surgir, porque o mercado muda e novas coisas aparecem mesmo. Então, se você não quer fazer isso, então sim, você vai precisar de um consultor que faça isso para você, para o resto da vida. É que nem terapia. Terapia não é, vou fazer 1 ano, vou resolver todos os meus problemas e acabou. Não, quem faz terapia sabe, é uma coisa que é contínua, você vai querer fazer terapia pro resto da vida. Exatamente. Inclusive tenho vários clientes que vão evoluindo os objetivos e tem um que é engraçado. Começou querendo comprar carro, aí depois viagem de novo, começaram a olhar para filho, ou seja, olha a evolução da vida desse casal. Então a evolução de planejar esses objetivos também. Então é normal. Próxima pergunta aqui. É verdade ou é mito que na consultoria só fala de investimento? É mito. Gente, acho que já deu para perceber por tudo que a gente falou aqui agora, né? Mas com certeza é mito. Chega uma pessoa que tá endividada, a gente não vai chegar para ela e falar, e aí, vamos investir hoje? A pessoa tá endividada, a pessoa não tem dinheiro para investir naquele momento. Ou pelo menos tem coisas que ela precisa resolver antes dela começar a pensar em investir. Então, não. A gente vai olhar tudo dentro da sua vida financeira. Você estando endividado ou não, né? Claro, é importante falar. Então, a gente vai olhar a parte de organização, parte de fluxo de caixa, a parte de objetivos, a gente vai olhar os seus hábitos financeiros. E sim, os investimentos, eles estão inclusos nisso tudo. Muitas vezes, eles são, inclusive, ferramentas para você alcançar esses objetivos mais rápido. Eles são parte da estratégia. Só que não é só isso. Senão, você não precisava de uma consultoria que olhasse tudo. Você só chegava lá e falava, eu quero ter tantos reais depois de tanto tempo e eu tenho tanto para investir. E aí, como é que eu faço? Você não precisava de alguém que olhasse toda a sua vida financeira. Então, não é assim. A gente precisa olhar tudo. Investimentos está dentro do pacote. Boa. É uma dúvida comum porque muitas pessoas confundem a consultoria do planejamento financeiro como assessoria de investimento, que está sendo muito comum por conta do crescimento de corretoras. Mas, na verdade, são 2 trabalhos diferentes, muitas vezes até complementares. Então é normal, às vezes, se confundir. Não vou contratar porque o cara só fala de investimento. Não, na verdade, isso daí é uma assessoria de investimento. O planejamento olha tudo. Exatamente. E aí tem uma muito boa também, que é o resultado não é 100% garantido. Isso é verdade ou mentira, Gu? Tem que frisar aí, né, a pergunta. O resultado não é 100% garantido. Isso é uma verdade, o resultado não é 100% garantido. Então não significa contratar um consultor financeiro que você vai ter milhões daqui a algum tempo. O trabalho, primeiro, tem várias oscilações de mercado, de investimento, mas principalmente tem uma pessoa que é fundamental nessa equação, que é a própria pessoa que está se planejando. Então é um trabalho em 2 cabeças, né, onde o consultor vai trazer toda a expertise, todas as possibilidades, todas as explicações, né, todos os nortes, mas se a pessoa não fizer absolutamente nada, não dá para ter resultado. Então é importante ter essa responsabilidade, por isso que nunca vai ser garantido. Então se você vê por aí alguém falando, não, vem cá comigo, você vai ter tal valor garantido, provavelmente o cara tá querendo te passar a perna.
E eu peguei esse easter egg aí na sua fala, hein? Se você que tá ouvindo não pegou, corre lá para ouvir o nosso episódio sobre a Duo, que você vai entender por que duas cabeças. Tem um sininho aqui na minha cabeça que aparece quando fala isso. E é exatamente isso, né? Então, você é o protagonista da sua vida financeira. Então, sim, o consultor vai te ajudar a ter o melhor caminho, a ter bons insights, a entender a melhor forma de fazer. Mas se você ignorar tudo que o consultor está falando, se você não mudar os seus hábitos, se você não fazer o que ele te propõe, cara, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai sair do lugar. Tem que ter essa coisa da autorresponsabilidade, como você falou, né? A gente é responsável pelas nossas finanças, o consultor não mexe no nosso dinheiro. Então, se a gente não correr atrás, não vai acontecer. Exato. Próxima perguntinha aqui. Vou ter que investir em ações logo de cara? E aí, Ana? Mito ou verdade? É mito, gente. Lógico que é mito. Tudo bem, a gente gosta de ação, a gente sabe que ações são uma boa forma de aumentar a rentabilidade da carteira, que é interessante você ter, principalmente, né, pensando de repente em um longo prazo, se você tem uma estratégia focada em dividendos. Mas, se a pessoa nunca investiu na vida dela, tem um perfil um pouco mais conservador, tem medo ali de perder dinheiro, não entende nada, a gente vai chegar para a pessoa e falar, abre aí o home broker. Não, lógico que não. A pessoa vai olhar pra gente, tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Como se a gente fosse louco. Então, tem que ser aos pouquinhos. Claro, a gente vai olhar o momento da pessoa. Às vezes nem faz sentido, dentro da estratégia dela, começar a comprar ação logo de cara. Se a pessoa tem interesse, às vezes a pessoa chega pra gente já falando que quer investir em ação, né? Aí são outros 500. Aí beleza, a gente pode começar, se fizer sentido, de novo, dentro do planejamento dela. Mas não vai ser uma obrigatoriedade, não é uma coisa que a gente impõe para todo mundo. A gente quer que as pessoas se sintam confortáveis com o planejamento. Então, se a pessoa não se sente confortável com ações, obviamente a gente não vai falar sobre isso num primeiro momento. A gente vai deixar a pessoa entender um pouco melhor como funcionam os investimentos, pegar aquele gostinho pela coisa. Que é isso, né? Depois que ela vê o dinheiro começando a render, ela só quer mais. E aí sim a gente vai partindo para coisas que são um pouco mais arriscadas. Então, depende do caso e nunca a gente vai impor um investimento para alguém. Sempre vai ser muito conversado, pensando no perfil da pessoa e na estratégia. Próxima, e tá acabando, mas essa também é bem legal. Gustavo, tem momentos em que rola você mesmo fazer os seus investimentos ou você precisa sempre do pitaco ali do consultor? Essa é uma pergunta que talvez desse para separar em duas, mas eu vou responder da seguinte forma. Sim, é verdade. Tem momentos que você pode fazer sozinho, que pode usar o famoso faça você mesmo, né? Dá para ter esses momentos, dá para ter pontos ao longo da vida, e aí momentos, não estou falando momentos pontuais, às vezes meses mesmo, às vezes um ano, onde você já teve uma instrução prévia, então eu amarraria isso nesta condição. Não adianta você querer começar porque viu o vídeo no YouTube, não dá, né? Então tenha um contato com o consultor inicialmente, absorva o plano e a missão e a estrutura e etc e tal. E aí, beleza, depois de um período, minha vida financeira não está mudando, eu estou com o mesmo salário, estou com o mesmo saldo, estou com as mesmas contas e continuo com o mesmo objetivo. Beleza, aí você pode ter ali um período onde você vai tocando teus investimentos, fazendo sozinho. Claro, se tiver alguma coisa de renda variável aí na composição da carteira, aí você vai ficar um pouco à mercê das oscilações de mercado, né? Por exemplo, eleições dos Estados Unidos, eleições no próprio Brasil, pandemia, mercado abre, mercado não abre, evolução do varejo, enfim, tem outras oscilações aí que vão acabar dando uma complicada, mas que se você tiver com uma base um pouco mais sólida, então grandes empresas do setor financeiro, grande empresa do setor energético, então uma distribuição legal, talvez não mude muita coisa, inclusive. Então, vai tocando. Mas talvez daqui um ano, 6 meses, valeria a pena pelo menos e aí, tô no mesmo caminho, tá indo certo, preciso mudar alguma coisa? Assim, sim, é verdade, tem momentos, mas condicionaria essas duas observações. Reuniões pontuais para ir vendo se tá ok e, com certeza, um pontapé inicial com um consultor para poder ter um norte direcionado. Boa, perfeito.
amarra muito com o que a gente já tinha respondido, né? É um processo contínuo. Então, sim, vai ter momentos em que você vai poder fazer você mesmo, até porque vai chegar um momento em que você já vai estar entendendo bastante, você já vai estar acostumado com o mercado e tudo mais. Então, você vai conseguir tomar muitas decisões sozinhos. Mas, se você não quer ter o trabalho de ter que ficar acompanhando tudo, se você quer ter uma visão que vai além, aí, obviamente, você vai precisar do consultor. Então, é um balanço, né? É muito você ter esse discernimento. De não, agora eu dou conta e não, agora eu preciso de alguém. Porque também, gente, não vai sair fazendo tudo sozinho, achando que, não, eu já aprendi com o consultor, agora eu posso ser o consultor. E aí vai fazer besteira e vai perder uma grana preta. Não façam isso. Tenham um bom discernimento para saber isso eu dou conta e isso eu não dou conta. Boa. Por fim, então, última mito e verdade aí. Quero que você seja bem sincera, hein, Ana? Consultor tem uma relação séria e distante com os clientes? Gente, é mito. É muito mito. A gente tem uma relação muito próxima com os clientes. Então, tem clientes que se tornam amigos de verdade. Então, a gente manda figurinha para os clientes, a gente é convidado para churrasco, a gente é muitas vezes o psicólogo do cliente. O cliente vem desabafar as coisas para a gente e faz parte, porque a gente é uma pessoa que está ali presente em muitos dos momentos importantes da vida dele, a gente está construindo isso junto com ele e a gente gosta disso. A gente não quer ter essa relação distante de uma pessoa fria, que se coloca muitas vezes numa posição superior e vai ter um contato puramente profissional e que você não pode ligar fora do horário comercial para poder tirar uma dúvida quando você está arrancando os cabelos que fez besteira. Não é assim, gente. A gente está ali realmente como um amigo que manja muito de finanças e a gente está sempre disponível para vocês. A gente gosta dessa relação de proximidade. Exatamente. Até porque finanças é um assunto muito íntimo, né? Então a pessoa acaba criando uma confiança, uma proximidade naturalmente. É normal que comece a se criar laços e desabafos ao longo desse processo. Então já aconteceu, inclusive, de fazer reunião no Bar do Urso em São Paulo e tomar alguns litros de cerveja com o cliente. Já jantei com o cliente no Outback, já jantei com o cliente no Habib's, já fui convidado também para Open House e para outras cositas más de eventos assim. E, putz, figurinha então. Às vezes eu abasteço o meu WhatsApp com figurinha de um cliente e já mando para o outro, estoque novo aqui. É uma relação muito gostosa, eu adoro essa relação, acho muito bacana, porque é isso, no final são amigos que estão conversando, sempre com muita seriedade, claro, tem cliente que é um pouquinho mais sério, então a gente sempre também se molda de acordo com o cliente, mas a tratativa é essa, é uma pessoa acessível, uma pessoa que você pode, se você é de gíria, fala gíria, se você é de besteira, fala besteira. Se você é um pouquinho mais certinho, mais sério, mais reservado, continua sendo assim. Não tem palavras difíceis, não tem esconder as coisas. Não, é uma pessoa normal ali do lado, conversando e dando risada e tratando bem. Acho que esse é um grande segredo da Dua também, essa tratativa, esse relacionamento com cada pessoa. É aquela coisa do você fazer o assunto que às vezes não é tão divertido, um assunto que não é tão fácil, se tornar leve, se tornar divertido, se tornar descomplicado, se tornar acessível para as pessoas, né? Fazer aquela consultoria, aquele acompanhamento, se tornar um momento gostoso também para a pessoa, e não é, nossa, que saco, deixa eu ir lá falar de finanças. Então, a gente vê até os clientes postando, falando, nossa, bora lá, vamos fazer consultoria, vamos ver como é que tá o dinheiro. Tem essa coisa de animação e é muito por conta de como a gente trata eles também, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente falou aqui sobre consultoria financeira, esse trabalho mara que a gente faz com vocês. Tem alguma dúvida sobre como que funciona, sobre valores, como é que você pode fazer a sua já nesse instante? Manda uma mensagem pra gente em qualquer uma das nossas redes. A gente vai adorar falar com vocês. E podem vir mesmo, tá? Tirar todas as dúvidas que a gente gosta quando vocês chegam na gente. A gente gosta desse contato.
Tem mais alguma dica de assunto que vocês querem ouvir por aqui? Novos episódios pra gente? Podem mandar também, a gente adora essa participação, a gente grava todos os episódios, todas as dicas que vocês dão. E claro, Gustavo, muito obrigada por estar aqui comigo de novo, por estar com a gente de novo. Um beijo pra você, um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, pessoal, valeu, Ana, e com certeza, até breve.